Olá, meu nome é Fábio e esse é o canal NerdLink. Hoje eu vou estar passando para vocês um tutorial para aquelas pessoas que tiveram o mesmo problema que eu. Pessoas que vieram do Corel e precisam usar o Inkscape. Eu vou contar a minha história para vocês se identificarem, para entender o que aconteceu comigo. Eu trabalhei numa gráfica que a gente usava o Corel Draw. Quando eu entrei lá, eu não sabia nada do Corel. Eu só mexia no Blender para fazer jogos. Mas o Corel eu não sabia nada. Então eles me ensinaram a usar o Corel. Eu gostei do programa e pensei, eu posso usar os recursos dele para fazer imagens e artes para o meu canal, porque eu já tinha o canal. E beleza, eu gostei. E antes de usar o Corel, eu usava o Paint para fazer essas artes. E ficava horrível. Convenhamos, é o Paint. Então eu aprendi a usar o Corel. Aí eu cheguei em casa e eu baixei a versão pirata do Corel, porque eu não sou rico. O Corel, eu não tenho dinheiro para pagar R$ 2.000, quase R$ 3.000 por ano em licença do Corel. Então eu baixei a versão pirata e eu usava. Só que acontecia sempre a mesma coisa. Depois de um tempo usando ele parava de funcionar. Ele dizia que foi identificado que essa cópia é pirata, você precisa comprar a licença original para continuar usando. E aí eu não conseguia salvar, exportar, não conseguia fazer nada com as minhas artes que eu estava criando no Corel. E eu já conhecia o Inkscape, porque eu era um grande usuário de Linux. Ainda sou, eu só estou usando o Windows atualmente porque eu estou esperando ter grana para comprar um novo HD para colocar o Linux num SSD. Então, eu conhecia o Inkscape porque durante 4 anos seguidos eu usei o Linux. Eu conheci o Inkscape no Linux Ubuntu Studio. É uma versão Linux, uma distribuição do Ubuntu especializada para profissionais do cinema, profissionais que criam jogos e designers, produtores musicais, porque ele já vem com todo o pacote de programas que fazem edição profissional, para quem trabalha profissionalmente com o computador. E aí lá tinha o Inkscape. E eu não estava usando o Windows, mas queria usar o Corel. Mas eu não sabia usar o Corel no Linux, eu não sabia instalar. Tentei usar o Wine, mas não deu certo. Então eu descobri que tinha um programa lá instalado parecido com o Corel, chamado Inkscape. Tentei usar, mas não consegui. Aí depois de muita dor de cabeça, eu voltei para o Windows só para usar o Corel. Só que aí depois, anos depois, eu voltei a fazer vídeo pro meu canal e eu já tava de saco cheio desse problema das artes. Toda hora eu tenho que ficar desinstalando e reinstalando o programa do Corel porque era um programa pirata. E eu não tava cansado de usar programa pirata. Então eu falei assim, não, vou dar uma nova chance ao Inkscape para fazer as minhas artes. E comecei a fazer as minhas artes no Inkscape. Só que dessa vez, já tinha passado um bom tempo, já tinha mais material na internet, principalmente no YouTube. Então eu procurei, a primeira coisa que eu identifiquei que eu tinha um problema para usar o Inkscape é que eu queria usar os mesmos atalhos que eu usava no Corel, porque o meu cérebro, eu fui treinado para usar os atalhos do Corel. Primeira coisa que você vai ter que aprender, se livra desse pensamento de usar os atalhos do Corel. Tem como importar atalhos? Tem, mas não funciona bem e é melhor usar os atalhos próprios do Inkscape. Eu até fiz uma listinha aqui, ó, depois eu vou estar compartilhando, que mostra os principais atalhos que eu usava no Corel, e aqui tá salvo para ser usado, são os atalhos do Inkscape. Então, eu achei esses atalhos, anotei, e aí comecei a usar esses atalhos para fazer as minhas artes. E aí eu percebi que eu estava finalmente conseguindo obter os mesmos resultados que eu fazia quando eu estava usando o Corel. Então eu percebi que eu já não precisava mais do Corel. Eu sabia exportar, sabia criar
Power Clip, sabe? Tudo que eu fazia no Corel, eu estava fazendo no Inkscape. Então eu percebi que tem muita gente que tem dificuldade para aprender o Inkscape, principalmente pessoas como eu que vieram do Corel, porque a gente quer algumas facilidades que o Corel deu, que no Inkscape tem, só que tá dispostas de outra maneira, tá? A disposição tá diferente. Então eu tô me propondo a fazer esse vídeo para mostrar como que eu deixei o meu Inkscape o mais parecido possível com o Corel que eu usava antes, para ter a experiência mais próxima. Então, primeiro de tudo, eu vou mostrar como que eu deixei o meu Inkscape com essa aparência. Porque nessa gráfica, a gente adorava usar o Corel com uma aba lateral direita com atalhos, os objetos, para a gente ter controle dos objetos que está em cena na área de trabalho aqui. E mais alguns atalhos que eu percebi que eu sentia falta. O exportar, o preenchimento de contorno, objetos e transformação. No entanto, quando você pega o Inkscape a primeira vez, ele não vem com essa aparência. Ele vem totalmente diferente. Então eu vou ensinar primeiro a configurar para deixar o mais amigável possível o Inkscape. Vamos abrir um novo arquivo aqui. Quando você abre, ele abre assim, mas ele não abre com essas barras aqui que eu coloquei. Ele abre só assim. Primeira coisa que você vai fazer, você vem aqui em visualizar e verifica se está em padrão. Se não tiver, coloca em padrão, deixa padrão. Essas são as formas, a disposição dos atalhos e coisas do Inkscape. Deixa em padrão. Segundo ponto, você vem em preferências. Preferências, ela vai estar aqui, ó. Você vem em interface, janelas. Em janelas, você vai deixar marcado salvar e restaurar a geometria das janelas para cada documento. Deixar tudo aqui, ó. Salvar, guardar, acoplável, janela de abrir e gravar, restaurar área visível. Deixa todos esses daqui. Fez isso daqui, pode fechar. Segunda coisa que você vai fazer, isso já é uma parte mais chata. Você vai ter que fazer toda vez que você for começar um novo trabalho. Mas primeiro vamos colocar aquelas abas que eu mostrei que é bem úteis. Primeiro vamos em objeto e selecionar aqui, clicar em objetos. Ó, ele já abriu a barra objetos. Próximo, vamos colocar o transformação. Próximo. Transformação, arranjar. Cadê o outro? Preenchimento e contorno. E por último, exportar. Pronto. Temos os objetos, a transformação, preenchimento e a exportação. Se você quiser, você pode adicionar mais um aqui, que é o arranjar. Só que nem sempre fica legal e ele não aparece. Então, deixou assim, tá beleza. Ó, o arranjar eu fecho porque ele não é muito útil. Ó, já ficou bem parecido com o que eu tava antes. Uma vez feito isso, lembra que a gente foi em editar aqui, preferências, e deixou marcado tudo isso daqui? Olha para que serve isso. Agora eu fecho e abro um novo. Ele carrega novamente essas abas já abertas aqui, sem eu ter que ficar clicando em cada uma para achar cada uma delas. Toda vez que você for criar um novo documento, você vai ter que vir aqui primeiro, propriedades do desenho. Você deixa em pixels, paisagem. Eu gosto de deixar o tamanho de uma tela Full HD, quer dizer, HD 1280 por 720.
o retrato é a forma de disposição da página. Ó, porque retrato, paisagem. Eu gosto de deixar em paisagem e aí deixo com esse tamanho e deixo na unidade de pixels. Daqui é a única coisa chata que você toda hora vai ter que ficar arrumando toda vez que for criar um novo arquivo. Então você fez isso, fecha para ela não atrapalhar. E se você olhar, eu fiz uma bobeira aqui. Vamos lá corrigir, propriedade do desenho. (1280 por 720). Aí, tá arrumado. Apertei a tecla 5 do teclado numérico para dar um zoom desse jeito. Para se aproximar ao máximo. Pronto, já deixei. Já está prontinho para você trabalhar. Eu vou explicar agora as ferramentas que você vai mais usar. O seleção, o editor de nós, a caneta Bezier, fontes. Ah, e as formas. No caso aqui eu uso bastante o quadrado, o círculo e raramente esses dois aqui. Aí desse lado aqui, a gente tem o exportar, que é, no caso, você terminou a arte, você quer transformar ela numa imagem estática. Porque se você olhar aqui, ó, vou criar um monte de objetos aqui. Se eu salvar essa imagem aqui, do jeito aqui, ó, vir aqui, salvar como, ele vai salvar no formato do Inkscape, que pode ser aberto no Corel. Só que, no entanto, se eu salvar só assim, o importante é você salvar também sempre que você está fazendo isso, e eu quiser postar a minha arte na internet, ou mandar para o meu cliente, tem um problema, a imagem vai estar toda zoada, porque são vários objetos. E isso envolve que o meu cliente tenha que ter o mesmo programa que eu. Então, por isso que existe a função exportar. Porque o exportar, você tem a capacidade de exportar, transformar esses vários objetos separados em um único objeto, num arquivo de imagem, como se fosse uma fotografia. Por isso que eu quis deixar no tamanho retangular do tamanho de uma tela. Então, toda vez que você pode exportar a página inteira, tudo que está nesse retângulo aqui, a seleção, que é só o objeto que eu quero exportar, ou o desenho. No caso, normalmente eu uso página ou seleção. Se eu escolher página, eu venho aqui em exportar, exportei. Ele salvou em algum lugar que eu não tenho controle. No caso, normalmente eu aconselho você vir aqui em exportar como, selecionar, criar uma pasta onde você quer. No caso aqui eu vou colocar a área de trabalho. Não coloquei um nome. E vou exportar. Vamos voltar lá para a área de trabalho. Cadê? Tá aqui, ó. Ele exportou tudo que estava na tela. Só que se você olhar, o Windows está entendendo que é uma transparência. Só tem o quadro azul e o resto tudo é transparente. E eu não quero isso. Então toda vez que você for criar uma arte, mesmo que o fundo seja branco, você cria um retângulo. Pode ser torto assim mesmo. Aí você criou o retângulo. Você vem em transformação. Vai na escala, coloca para pixel e coloca 1280 por 720, que é o mesmo tamanho da tela. E aí dá um aplicar. Feito isso, próxima coisa, você seleciona ele e aperta Ctrl Alt 5 para centralizar. E vamos colocar ele para baixo. Vamos em objetos, que ele mostra todos os objetos que eu tenho na minha área de trabalho. E aqui eu seleciono quem vai ficar para cima ou para baixo. Apertando seta para baixo, ó, vou mandando ele para baixo. Ó. Deixei ele no fundo. Só que eu quero um fundo branco. Então eu venho aqui, ó, e aplicar o preenchimento. E agora vamos voltar em exportar. Página. E vamos exportar. Substituir aquele anterior que estava transparente. E note que agora
ele exportou só o branco. Deixa eu ver por que ele fez isso. Opa. Aqui, ó. Ocultar tudo exceto o selecionado. Então, desmarcar isso daqui e vamos exportar. Substituir. E agora, pode ver, ó. Não é mais transparente. É uma imagem. É um retrato. É uma paisagem. Aí, nesse caso, já que eu fiz isso, eu mostrei para vocês que é exportar e expliquei a importância de sempre ter um fundo aqui. A menos que você não queira que o fundo apareça, você queira que o objeto tenha um fundo transparente, você seleciona ele e aí marca aqui ocultar tudo exceto selecionado e exportar. E aí, peraí, vamos mudar de nome. Vou colocar um. Só um minuto. Vamos exportar aqui. Perceba que eu tenho só o quadrado. Os outros objetos, ó, o outro quadrado, o círculo, nenhum deles apareceu aqui, porque eu criei uma transparência. Isso é útil porque, ó, se eu quiser jogar em cima do projeto, só que é claro, eu aconselho, se você fizer isso, vamos dar um delete, vamos selecionar esse daqui e exportar só ele. Seleciona só o que você quer que seja exportado. Pronto. Ele continua tendo fundo transparente, só que agora é só ele. E eu posso arrastar para cá. Olha só. Um quadrado idêntico ao anterior. Se eu der um zoom aqui, ó. Você tem que dar muito zoom para achar algum defeito. Quanto mais detalhes, menos imperceptível é os problemas após você exportar a imagem. Outra coisa é o preenchimento. O preenchimento ele é muito útil. Eu já mostrei para vocês exportar ou transformar, para mexer com a escala aqui. E aí você deixa em pixels, sempre aplicar. Objeto. E por último, o preenchimento. Preenchimento aqui, você pode transformar o preenchimento, você pode desfocar ele, ó, usando o mouse aqui, ó, transformar ele como se fosse uma luz, ó. Legal, né? Deixar em 0 aqui. Você pode colocar, deixar ele transparente, mexendo na opacidade. No caso aqui eu não quero opaco. Aqui você tem controle das cores. Você pode, por exemplo, eu quero mudar a cor desse quadro para copiar a cor desse daqui. Em vez de eu ter que ficar procurando as paletas aqui, eu venho aqui em preenchimento, preencher, e existe o preencher normal, que é o quadro inteiro, e o contorno. Se eu, ó, perceba que o contorno está desativado. Se eu ativar o contorno aqui, ó, ele vai ter um contorno. Eu aplico aqui, ó, aplicar o contorno, ele vai ter um contorno. E aqui eu mexo na espessura do contorno. Eu gosto de deixar em PT e vamos aumentar aqui, ó. Você vê que tá tendo um contorno aqui. Vamos colocar em 10 só para ficar bem visível. Ó, tem contorno. No caso aqui, eu não quero contorno. Fechei ele. O preenchimento, além de eu poder deixar ele desfocado ou colocar em opacidade, eu posso fazer um gradiente. Tem dois tipos de gradiente. Esse daqui, que é o linear, e o gradiente radial. Se eu quiser editar as propriedades deles, eu venho aqui no editar gradiente e aqui eu posso mexer nas propriedades dele. Posso colocar em outra cor aqui, vamos colocar verde e vamos deixar ali um gradiente.
gradiente, a menos que você não a menos que você queira que ele fique transparente, dou uma sugestão para você fazer o seguinte aqui, ó. Embaixo, você com Ctrl D, eu fiz uma cópia. Vamos em objetos, vamos para esse daqui que é a cópia, vamos mandar ele para baixo. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Beleza. O que tiver embaixo, você muda ele de cor. No caso aqui, eu vou aplicar esse preenchimento nele. E no de cima, eu vou aplicar, no caso aqui, a cor preta. E aí eu venho em preenchimento aqui e eu coloco, olha só, gradiente. Aí eu dou uma editada aqui, ó. Isso é útil, né? Bem útil. Você também pode fazer o radial. Opa, vamos voltar lá pro radial. Ó. Tá. E você pode usar o desfoque, ó, no gradiente. Opacidade. Se você quiser só escurecer um pouquinho. Aí você deve estar se perguntando, mas para que eu vou usar tudo isso daqui? Vamos mostrar aqui. Abrir um recente. Que eu faço conteúdo pro meu canal, por isso que tem tanto arquivo assim. Vamos... Cadê? Abrir uma arte aqui para mostrar para vocês qual é a importância de fazer isso daqui. Se eu te falar que esse controle aqui e esse controle aqui eu fiz tudo no Inkscape, não acredita? Eu vou desagrupar aqui. Desagrupar de novo. Olha a quantidade de objetos, isso que está ainda agrupado. Vamos desagrupar de novo. Lembra que eu falei lá? O importante... Aí você está vendo que está bem pesado, porque tem muito objeto. Olha a quantidade de coisa que tem aqui. Um jeito de se livrar desse problema de pesado, porque pode ver, ó, eu fiz isso no Inkscape. Olha só. Eu fiz um controle que parece de verdade. E ainda depois eu fiz um outro branco, só copiando as formas e alterando as cores. Eu fiz tudo isso usando desfoque, como é que é o nome? Eu fiz tudo isso usando desfoque, opacidade e gradiente. Só. E olha os efeitos que eu consegui. Pode ver, ó. E a cada coisa que eu fazia e eu concluía, eu agrupava. Essa é uma técnica. Só que, convenhamos, imagina que eu tenho que fazer uma arte que eu precise... Digamos que eu quero ter 100 controles desse aqui. Você viu que levou um tempão para ele desagrupar. Significa que, ó, até para agrupar de novo, ele travou. Então, qual é a técnica aqui? Eu venho exportar, ocultar tudo exceto o controle e eu exporto. Exportar como? Vamos colocar lá na área de trabalho. Exportar.
Agora vamos lá para a área de trabalho. Olha lá o controle com a transparência que eu ensinei vocês a fazer com esse quadrado, ó. Eu tenho um controle leve que tem o mesmo tamanho, as mesmas propriedades. Ó, dando zoom, você vai ver que teve um degradê. Só que quanto maior o objeto, maior a resolução a maior qualidade do exportar. Por isso que quando acontecer isso, o segredo é fazer isso daqui, ó. Eu estou com o objeto, primeiro eu vou deixar ele transformado. Vamos mexer na escala dele em pixel. Vamos colocar ele para 1000. Vamos deixar marcado escala proporcional. E vamos aplicar. Ele ficou tamanho da tela. Isso é perfeito. Vamos colocar ele para cima aqui. Manda ele para cima. Os outros objetos. Tá vendo como tá pesado? Aí eu vou aqui em exportar. Tá marcado aqui, ó. Exportar só a seleção. Vamos exportar. Substituir. E agora... Como exportei com ele com maior tamanho, ele tem maior qualidade. Tanto é que eu vou arrastar de novo para cá, para dentro. E ele tá com a mesma qualidade. Pode ver que aqueles defeitinhos, ó, agora são bem menos visíveis. Qual que é o conselho? Vamos tirar o controle daqui. Vamos deletar tudo isso daqui. Toda vez que você criar uma arte, por exemplo, você quer criar uma arte, uma cena que tem vários elementos. Em vez de você tentar criar todos os elementos tudo junto, o que vai travar o seu computador vai tomar muito tempo. E às vezes você vai se perder porque você não sabe o que você... Digamos que o trabalho é muito demorado, você começa a fazer, aí para e vai continuar no outro dia, e aí você não se lembra muito bem onde você estava. O que eu aconselho? Se ele vai ter vários elementos, faça cada elemento separado. No caso aqui, você viu que eu tinha dois controles, dois consoles um do lado do outro. O que eu fiz? Eu fiz só um controle, fiz ele na maior resolução possível, ou seja, a tela tem o tamanho de 1280 por 720, então eu fiz o controle o máximo de tamanho possível para ocupar quase toda a tela. E aí depois que eu completei ele, eu salvei ele como um arquivo normal. Vou até salvar aqui, ó, para vocês verem. Vou colocar controle do Xbox Series X. Tá salvo aqui. Tá salvo a sua arte. Tá entendendo? Você vai ter a arte. Cada elemento que vai estar na sua arte final, você cria cada um separado. Salva ele e faz ele no máximo, na maior resolução possível, ou seja, ocupando o maior espaço possível da sua tela, do caso da sua página. E aí, você, depois que terminou, você exporta, deixando marcado a seleção, o ocultar tudo exceto o selecionado e dá um exportar. Fazendo isso, você sabe, tá vendo que é pesado isso daqui. Então, aí quando você for fazer a sua cena final, vamos dar um deletar aqui, você fica com a versão leve. Ó, é um arquivo levinho, ó, não trava mais nada. E ele tá grande, né? Então eu centralizo ele e aí eu faço o que eu quiser com o tamanho dele. Agora eu posso, se eu quiser, posso deixar ele 300 por 300 aqui. Ó, pequenininho. Então 5 aqui. Ctrl D. Uma cópia. Ctrl D. Perceba que agora eu tenho 3 controles e super leve. Imagine, tá parecendo ser meio abstrato o que eu estou explicando, mas imagine que você, por algum motivo, quis fazer uma paisagem, literalmente uma paisagem, com rios, árvores,
lago, como se fosse um parque. Você quis fazer uma paisagem linda. Em vez de você fazer a paisagem inteira, concorda comigo que era mais fácil você fazer a árvore sozinha, depois você faz um banco de praça sozinho, cada elemento você faz sozinho e com a maior resolução possível. E depois você joga, depois você vai exporta eles, e aí depois aí você cria um novo arquivo e vai jogando todos os elementos que você criou e vai redimensionando eles para eles ficarem certinho na sua paisagem. Não é mais leve? Porque antes estava muito pesado, porque havia vários elementos. Agora são só arquivos de imagens. Com uma densidade de pixels enorme. Olha só que bonito que ficou. É isso que você pode estar fazendo com essas coisas que eu ensinei aqui. E para você chegar nesse nível aqui, por exemplo, eu refiz o controle do Xbox Series X. Esse controle aqui, eu peguei o original. Deixa eu ver aqui, cadê? Eu peguei a imagem original do controle. Foi uma apresentação que estava bem ruim a imagem. Era a partir de um vídeo, então, tipo, imagina, para pegar a imagem de um controle que tá num vídeo, a imagem era muito ruim. E eu queria fazer um vídeo mostrando esse controle. Tanto é que, ó, depois eu fiz o que eu queria. Várias montagens, ó. O controle do PlayStation 5 eu também fiz desenhado usando o Inkscape. E você nem nota. O controle do Play 5 tá mais realista do que o do Xbox. E tudo porque eu fiquei observando como que a luz incide em controles em objetos de verdade. Aí eu só tive que me inspirar e fazer. Normalmente quando você quiser copiar algo real, você vai, no caso aqui, ó, vamos colocar. É que eu não sei onde está o controle do Series X, então eu vou colocar. Não sei porque ele não está querendo arrastar para dentro do Inkscape agora. Tá. Eu quero copiar o controle, fazer igualzinho o original para criar uma cópia no Inkscape. Eu vou em transformação, vou dar um aplicar aqui, deixar em 400 porque ele é menor do que o coisa. Primeira coisa, usando o Bezier eu desenho em cima do objeto, vou desenhando, contorno, blá blá blá. Fiz a forma, depois eu aplico a cor principal. Qual que é a cor principal? É a cor escura, a cor mais escura. É ela que tem que ficar atrás. E aí, ó, não vou criar o controle de fato. Vou aqui deletar. Eu vou criar um quadrado aqui. Imagina que isso daqui é o controle. Não, peraí. Vamos usar o Bezier, que é a canetinha, ó. E contornei em cima do controle. Aí eu vou escolher a cor que é a mais forte, no caso aqui é a cor de fundo, é o preto mais forte, apliquei. Aí agora eu quero criar a noção de que ele é um objeto de verdade, ele tem luz e sombra, então um lado vai ser mais claro, o outro não. Então aí usando o Bezier eu vou lá e crio esse trecho aqui, fechei ele. Aí eu aplico a ele a cor cinza. Só que não ficou legal, né? Então, aí qual que é o segredo? Você vai em preenchimento, vem aqui no gradiente, vai em editar. Eu quero inverter isso daqui.
entender o que aconteceu aqui. Tá. Aqui. E agora a gente adiciona um desfoque para não ficar aparecendo as bordas aqui do corte. Aí a gente adiciona mais um aqui também, só para comparação. Faz o mesmo processo. Clica o preenchimento, transforma em gradiente. Você edita como que você quer que esse gradiente funcione. Tá arrumado aqui. Aí a gente vem em desfoque. Foi basicamente isso daqui, ó. Se você olhar, foi isso que eu fiz. Aí, por exemplo, eu coloquei aqui a alavanca. E a alavanca ela simula que tem sombra. Então aí eu fui adicionando, fazendo um em cima do outro até chegar a esse resultado. Olha só. Isso daqui é um monte de gradiente, imagens, quadros com desfoque ou opacidade para chegar nesse resultado aqui. E é isso, gente. Então o vídeo ficou meio longo, vou fechar aqui. Para chegar a esse resultado aqui, que é um power clip. O clipe é outra coisa que você vai usar bastante. Antes de eu terminar, isso daqui, ó, o clipe ele é útil para você fazer. Se você veio do Core, obviamente você fazia power clip. Aqui é o mesmo processo, só que você faz vindo aqui em objeto, clipe, aplicar, pronto. Então é isso, pessoal. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal.